Você já se perguntou como seria a sua vida se cada passo que você dá fosse cuidadosamente conduzido por uma presença invisível, mas absolutamente real, que conhece o seu futuro melhor do que você conhece o seu passado? Já imaginou o que aconteceria se, antes de cada decisão, cada caminho, cada escolha grande ou pequena, você tivesse a certeza de que não caminha sozinho, mas acompanhado por alguém que enxerga as armadilhas escondidas e também as oportunidades que você não consegue ver? Quantas vezes você já se sentiu perdido, cercado de opções e, ao mesmo tempo, incapaz de discernir a direção certa? Talvez hoje mesmo o seu coração esteja apertado, a mente gritando em várias direções, enquanto o silêncio de Deus parece um enigma difícil de decifrar. E a pergunta se levanta: será que Ele realmente está falando? Será que existe mesmo uma voz capaz de guiar meus passos com segurança? Será que o Espírito Santo ainda conduz aqueles que confiam em Cristo? Ou tudo isso não passa de uma bela ideia guardada em livros antigos? Há um mistério sagrado no modo como o Espírito Santo se aproxima. Ele não chega com o barulho de uma multidão, nem com a pressa das nossas agendas humanas. Ele se aproxima como um vento suave, como aquele sopro que move as folhas, sem que se perceba de onde veio, nem para onde vai. E ainda assim, sabemos que Ele está ali, agindo em cada detalhe. Jesus prometeu aos discípulos que não os deixaria órfãos e que enviaria o Consolador para estar com eles em todo o tempo. É esse Consolador que hoje deseja envolver você, onde quer que esteja, no silêncio de um quarto, em uma sala repleta de vozes, no meio do barulho da cidade ou em um momento de oração simples. Ele é a presença que guia os passos, que aponta as direções, que revela o que os olhos humanos não podem ver. Talvez você pense: mas eu não sou santo o bastante para ouvir a voz do Espírito. Eu não sou perfeito. Eu falho, eu caio tantas vezes. É justamente aí que a graça de Deus se revela. O Espírito Santo não procura corações impecáveis. Ele procura corações dispostos. Ele não exige que você já tenha a estrada iluminada. Ele mesmo é a luz para amar a estrada. Ele não espera que você saiba tudo. Ele é o mestre que ensina no caminho. Ele não é um prêmio para os que se acham dignos. Ele é presente para os que reconhecem a necessidade de direção. Olhe para a história de Abraão, um homem chamado para caminhar sem mapa. Deus disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Não deu detalhes, não mostrou a planta da cidade, não entregou um cronograma. Abraão simplesmente andou, porque confiou, e a cada passo a voz de Deus ia confirmando o caminho. O Espírito Santo age assim hoje. Ele não revela toda a paisagem, ele mostra a próxima curva, porque a fé é justamente a coragem de dar um passo quando o chão ainda parece ausente. É como Pedro, que ao ver Jesus sobre as águas, ousou caminhar no impossível enquanto mantinha os olhos fixos na presença divina. Talvez hoje o Espírito esteja chamando você para sair do barco da comodidade, para pisar em algo que parece inseguro, mas que é sustentado pela promessa. Você já percebeu como, às vezes, uma paz inesperada invade o coração, mesmo quando as circunstâncias ao redor não mudaram? Essa paz não é fruto de pensamento positivo. É o sinal de que o Espírito Santo está conduzindo. Ele fala não apenas com palavras, mas com impressões, com convicções que aquietam a alma. Ele fecha portas que pareciam perfeitas para abrir janelas que você não imaginava. Ele impede encontros para proteger de feridas que você não vê. Ele reorganiza a agenda para salvar de um desastre. Ele transforma atrasos em livramentos. Ele é o amigo invisível que prepara o terreno antes de você chegar e depois confirma com sinais que só quem vive percebe. Mas como reconhecer essa voz em meio a tantas outras? O mundo grita, a carne insiste, a ansiedade quer decidir rápido. É aí que a intimidade com Deus se torna vital. Não é sobre fórmulas, é sobre relacionamento. Quem ama conhece o timbre, quem convive percebe o sussurro, quem caminha junto reconhece até o silêncio. O Espírito Santo pode não falar sempre de modo audível, mas sempre comunica algo. Às vezes através da palavra lida em um momento comum, às vezes por meio de um amigo que traz exatamente a frase que você precisava ouvir.
Às vezes, no quebrantamento de uma oração que parecia seca e de repente se torna rio que enche o coração. Talvez você esteja tentando entender por que certas portas se fecharam ou por que certos caminhos que pareciam promissores se transformaram em desertos. Não é castigo, é direção. Não é abandono, é cuidado. O Espírito Santo guia não apenas pelos lugares bonitos. Ele também conduz pelo deserto, porque é lá que a voz de Deus se torna mais clara. Foi assim com Israel, que viu a nuvem de dia e o fogo de noite. Foi assim com Elias, que encontrou Deus não no terremoto nem no fogo, mas no sussurro suave. Foi assim com Jesus que, após o batismo, foi levado ao deserto pelo próprio Espírito para ser fortalecido para a missão. Se hoje a estrada parece árida, lembre-se, pode ser exatamente o caminho pelo qual o Espírito está forjando o caráter, preparando vitória, ensinando dependência. Há momentos em que a direção do Espírito parece contrária à lógica humana. Filipe estava pregando para multidões e, de repente, o Espírito o leva a um único viajante em um caminho deserto. E desse encontro nasce a conversão de um homem que levaria o Evangelho a outra nação. Paulo planejava ir a um lugar e o Espírito o impediu, abrindo outro destino. Cada mudança parecia interrupção, mas era estratégia divina. Quantas vezes o que para nós é frustração é, na verdade, o redirecionamento perfeito de Deus? Talvez hoje você esteja chorando por algo que não aconteceu, mas um dia vai agradecer, porque o Espírito Santo o guardou de algo que você não poderia suportar. O Espírito Santo não é apenas guia para grandes decisões. Ele está presente nos detalhes do cotidiano. Ele inspira a palavra certa que consola um amigo. Ele lembra de um versículo no momento exato de tentação. Ele sugere um gesto de bondade que muda o dia de alguém. Ele desperta para um pedido de perdão antes que o orgulho crie raízes. Ele orienta na escolha do trabalho, mas também na maneira de tratar a família. Ele conduz nos ministérios da igreja, mas também na fila do mercado. Ele não se limita ao que chamamos de sagrado. Ele habita em tudo o que é vida, porque para Deus não há divisão entre espiritual e comum. Tudo é terreno onde sua glória pode brilhar. Talvez você diga, mas eu nunca senti nada especial, não tive visões nem sonhos. A maior prova da presença do Espírito não é o espetáculo, é o fruto. É o coração transformado. É a paciência que nasce onde antes havia irritação, a alegria que floresce em meio à dor, a mansidão que substitui a raiva, o domínio próprio que vence o vício, a fé que permanece mesmo quando a resposta demora. Esses frutos silenciosos valem mais do que sinais ruidosos, porque mostram que a direção do Espírito não é apenas externa, ela é interna. Ele não apenas guia o caminho, ele molda o viajante. O convite hoje é simples e profundo. Abra espaço para ouvir, para esperar, para permitir que ele conduza. Talvez você precise desligar vozes, perdoar para que o coração fique leve, abrir mão do controle que tanto aperta as mãos. O Espírito Santo não força a porta, ele espera ser bem-vindo. Quando encontra um coração disposto, ele guia com fidelidade. Ele não garante ausência de lutas, mas promete presença constante. E presença é tudo, porque com ele cada passo encontra propósito, mesmo quando o chão é incerto. Você já percebeu que o maior desafio não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar que ele se importa com cada detalhe da sua vida? É mais fácil crer em um Deus distante do que em um Deus que se inclina para guiar o seu dia a dia. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele não é uma ideia vaga. Ele é a presença de Deus habitando dentro de quem crê. Ele não está ao nosso lado como um mero observador. Ele está dentro, como um amigo íntimo que sussurra quando é hora de avançar e quando é hora de parar. A Bíblia diz que o corpo de quem crê se torna templo. E isso significa que o guia não precisa ser chamado de longe. Ele já está aí, pronto para conduzir. Aprender a ouvir essa voz é um exercício de fé. Não é com os ouvidos comuns, é com o coração. É naquele espaço interior onde a paz ou a inquietação revelam direção. Quando algo parece certo, mas rouba a paz, é sinal de alerta. Quando algo parece desafiador,
mas traz calma que não faz sentido humano. É confirmação. Ele pode usar a palavra escrita para iluminar uma decisão, fazer um versículo arder como resposta, usar pessoas para trazer uma frase moldada para a sua situação, fechar uma porta que você insistia em abrir. Aprender a ouvir é perceber esses movimentos sutis, é cultivar intimidade para diferenciar emoção de guia divino. O Espírito não guia apenas para nos proteger, ele guia para nos transformar. Mais importante do que o lugar para onde vamos é a pessoa em quem nos tornamos enquanto caminhamos. Ele usa cada desvio, cada atraso, cada surpresa para moldar caráter, para ensinar paciência, para fortalecer fé e esperança. Lembre-se de José, vendido pelos irmãos, injustiçado, preso, esquecido, mas em cada etapa, o Senhor estava com ele. No final, tudo cooperou para o plano maior. O Espírito Santo conduz assim hoje, não apenas levando a destinos, mas usando cada situação como escola do céu. Ser guiado pelo Espírito não é viver sem dificuldade. Às vezes, a direção divina nos leva a caminhos que exigem coragem. O propósito de Deus é maior que o conforto. Jesus foi cheio do Espírito antes de enfrentar o deserto. Davi foi ungido antes de enfrentar gigantes. A presença do Espírito não é sinal de estrada fácil, é certeza de companhia fiel. Ele não impede todas as lutas, mas garante que nenhuma luta o derrotará quando você anda sob sua voz. Ser objetivo significa compreender que seguir a orientação do Espírito não é complicado, mas exige entrega diária. Significa acordar e dizer, guia-me hoje, e depois permanecer atento. Significa ler a palavra, porque o Espírito sempre confirma o que já revelou. Significa orar não apenas para pedir, mas para ouvir. Significa obedecer mesmo quando não entende, porque a obediência abre espaço para mais revelação. Quem espera entender tudo antes de dar o passo, nunca verá o milagre. A fé é dar o passo e deixar a confirmação vir no caminho. Quando olhamos para a igreja primitiva, vemos isso claramente. Pedro e João não tinham um plano detalhado, mas tinham o Espírito que os conduzia a falar com ousadia, a ajudar os necessitados, a pregar em lugares inesperados. Paulo planejava viagens e o Espírito às vezes fechava as portas para abrir outras, mostrando que a obra de Deus é dinâmica, não se limita a mapas humanos. O mesmo Espírito que agiu neles age em nós. Ele não mudou. O tempo não mudou a necessidade de direção. O modo de conduzir corações dispostos continua o mesmo. E aqui está uma verdade que muitos esquecem. O Espírito Santo não guia apenas pastores ou missionários. Ele guia qualquer filho de Deus que se entrega, porque o plano do Pai é que toda a vida seja um testemunho vivo. Não importa se você prega para multidões ou cuida de uma casa. Cada passo pode ser cheio de propósito quando é guiado por Ele. Ele pode conduzir um empresário em decisões honestas, pode guiar uma mãe em palavras que marcam os filhos, pode orientar um jovem na escolha de amigos, pode inspirar um estudante a perseverar em meio à pressão. Ele não faz distinção de chamados. Todos podem ouvir sua voz. Mas é preciso calar o ruído interior e exterior, porque a ansiedade fala alto, o medo grita, as opiniões das pessoas tentam decidir por nós. O Espírito é suave, ele não compete com a gritaria do mundo. Por isso é vital criar momentos de silêncio, de oração, de leitura da palavra. Não por obrigação, mas por amor. É no relacionamento que a voz se torna clara. É como alguém que você ama. Quanto mais tempo você passa junto, mais facilmente reconhece até o suspiro. Não é misticismo, é convivência real com Deus. Talvez você diga, já errei tentando ouvir, achei que era Deus e não era. Todos nós passamos por isso, e o Espírito não se ofende com nossa humanidade. Ele ensina mesmo através dos erros. Ele nos faz crescer e discernir mais claramente a cada passo. O importante é não desistir de buscar, não fechar o coração por medo de errar. Quem se dispõe a ouvir continua aprendendo e amadurecendo, até que a sensibilidade espiritual se torne natural como respirar. Agora pare e olhe para a sua própria vida.
Quantas vezes você percebe que algo o trouxe até aqui, que não foi apenas escolha sua, que havia uma mão invisível abrindo caminhos, salvando de perigos, segurando quando você pensava que ia cair? Talvez você esteja vivendo exatamente uma dessas conduções agora, sem perceber. O Espírito Santo já está operando. Ele já está alinhando pessoas, situações e oportunidades. Ele já está preparando o que você precisa para a próxima etapa. Talvez a sua parte seja apenas continuar crendo e obedecendo, mesmo quando a lógica não explica. É por isso que a conclusão mais clara é esta: ser guiado pelo Espírito é viver em confiança constante. É caminhar sabendo que cada detalhe tem propósito. É acordar e dormir com a certeza de que não se anda sozinho. É enfrentar a incerteza com paz. É saber que as promessas de Deus não são apenas palavras distantes, mas direção diária e prática. O Espírito Santo é a voz que sussurra, a mão que sustenta, a força que move. Ele é o guia fiel que nunca falha, nunca se atrasa e nunca abandona. Quando você se rende a Ele, descobre que cada passo, mesmo os que pareciam perdidos, faz parte de um caminho perfeito que leva ao centro da vontade de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo não começa com fórmulas, começa com um coração entregue. É reconhecer que sua própria sabedoria é limitada, admitir que os sentidos podem falhar, olhar para o céu e dizer: não quero andar por minha própria visão, quero que o Senhor conduza cada decisão. É uma postura de rendição diária, não apenas em momentos de crise, mas em cada manhã, quando você acorda e diz: guia-me hoje. Quando você decide que sua agenda, seus planos e seus sonhos podem ser alterados pela vontade de Deus. Essa entrega não é passiva, é ativa. É um convite constante para que o Espírito Santo intervenha quando for necessário. Para ser guiado, é preciso também obedecer ao que já foi revelado. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra de Deus. Ele não vai orientar algo que vá contra os princípios já dados. Por isso a Bíblia se torna a bússola, o mapa que confirma cada direção. Quando você ignora o que está claramente escrito, você fecha o ouvido para a voz do Espírito. Mas quando decide viver o que já sabe, a luz para o próximo passo se acende. Muitos pedem direção, mas não praticam a última orientação recebida. A obediência abre portas para novas revelações. A fidelidade no pouco prepara para decisões maiores. Outra chave é discernir a paz que excede o entendimento. Há momentos em que a decisão não é entre certo e errado, mas entre opções aparentemente boas. É nessa hora que a paz interior se torna sinal. Quando você ora e sente uma tranquilidade profunda, mesmo que a escolha envolva riscos, é o Espírito confirmando. Quando a inquietação persiste, mesmo que tudo pareça lógico, é o Espírito alertando. Essa paz não é ausência de desafio, é certeza de que a presença de Deus acompanha e sustenta. É o selo de que você não está sozinho. Ser guiado pelo Espírito também significa aprender a esperar. E isso talvez seja o ponto mais difícil. A pressa é inimiga da sensibilidade espiritual. Queremos respostas imediatas, caminhos claros, sinais visíveis, mas Deus trabalha em processos. Não se assuste com a espera, nem se sinta menor por não ter todas as respostas agora, porque Deus aos poucos vai revelando o que é suficiente para o próximo passo, e essa é a beleza da caminhada guiada. Jamais se exige perfeição, apenas disponibilidade. Abra mão da pressa que corrói a fé, desligue por alguns instantes as redes de opiniões que confundem e volte seu olhar para a presença que contempla suas lágrimas e celebra suas pequenas vitórias. Quando a dúvida vem, lembre-se das vezes em que você já foi sustentado, sem saber como, das palavras que chegaram no momento exato, dos livramentos que depois se mostraram claros. Tudo isso é confirmação de que a mão que te guiou ontem continua a te guiar hoje. Permita-se ser moldado pelo processo mais do que focar somente no destino final. Permita que o Espírito trabalhe-o em suas atitudes, nas suas reações, na sua paciência, na maneira como você ama e se relaciona. Porque a transformação interna é a assinatura de uma vida que caminha sob a direção divina.
Não tema ajustar planos quando a convicção vem, nem se arrependa de ter mudado de rota por ouvir a voz que corrige com ternura. Cada ajuste fiel é sinal de quem realmente confia mais em Deus do que nos próprios projetos. E lembre-se de que confiar não apaga a responsabilidade humana. Pelo contrário, amadurece-a. Confiar nos leva a agir com sabedoria, a escolher com integridade e a persistir com esperança. Se você deseja um caminho prático para cultivar essa condução, comece onde está com um gesto simples. Todas as manhãs, antes das demandas e das pressões, diga em voz baixa ou no íntimo do seu coração: Espírito Santo, guia-me hoje, e entregue as preocupações maiores nas mãos daquele que conhece o amanhã. Durante o dia, volte o pensamento para essa oração quando as decisões aparecerem, e à noite, agradeça mesmo pelas respostas que ainda não compreende, porque a gratidão cria espaço para novas revelações. Não negligencie a palavra, pois ela é lâmpada para os pés. Não abandone a comunhão, porque na presença se ouve melhor. Não fuja da comunidade de fé, porque nela muitas vezes Deus confirma a direção que já deu ao seu espírito. E se porventura você olhar para trás e ver erros, arrependa-se, porque o arrependimento limpa o caminho. Peça perdão onde for preciso, porque a reconciliação abre portas, e permita-se recomeçar quantas vezes for necessário. Pois o Espírito Santo é especialista em reescrever histórias, em transformar ruínas em jardins e em restaurar o que o tempo desgastou. Não guarde culpa eterna. Use a experiência para crescer e para ensinar outros que também vacilam, porque há poder em um testemunho sincero de alguém que aprendeu a seguir a voz de Deus, mesmo após tropeçar. Agora, feche os olhos por um instante e faça esta oração comigo no silêncio do seu coração. Espírito Santo, eu te recebo, guia os meus passos, ilumina as minhas decisões, dá-me paz quando eu estiver em dúvida, coragem quando o caminho exigir, humildade para ouvir e obediência para seguir. Usa minha vida como instrumento de amor e verdade. Não quero andar com minhas próprias forças. Quero caminhar sob a tua direção. Que essa súplica seja o início de um hábito diário que transforme suas escolhas e direcione seus passos. Saia daqui com a convicção de que a presença que habita em você é maior que qualquer incerteza que o mundo imponha. Que a voz que sussurra a direção é mais segura que qualquer conselho passageiro. Que o Consolador não falha, nem se distrai, e que quando ele guia, até as sombras servem para revelar a glória daquele que vai à frente. Siga com coragem, com paz e com a certeza de que cada passo, por menor que pareça, faz parte de uma história escrita pelo amor de Deus. E assim, no caminhar diário, no selo do seu cumprimento e na comunhão constante, descubra que verdadeiramente o Espírito Santo guia os passos, hoje e sempre.